Irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós, amém, nessa manhã. Que alegria estar com os irmãos mais uma vez, privilégio estar aqui nessa igreja linda, preciosa, maravilhosa. Irmãos carinhosos, né, aconchegantes, chega para nós, nos abraça com tanto carinho. Pastor Vilela, pastora Sandra nos hospedando ali, num hotel 5 estrelas, né, suíte presidencial. Que bênção, irmãos, chegamos aqui, recebemos esse carinho dos irmãos, né, a atenção. Então é um privilégio para nós, né, não é um esforço nenhum, é um privilégio para nós estarmos aqui. Tem sido tempos de refrigério para nós também, conhecermos vidas tão preciosas, ouvirmos um louvor tão edificante, né, uma canção como essa, sobre o poder da comunhão. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Essa é uma igreja rica, não é só pelos bens que vocês têm, mas pelas virtudes do Espírito Santo que estão na vida de cada um de vocês. Vamos aplaudir a Jesus por isso? Vamos aplaudir o Senhor Jesus por tudo isso? Obrigado, Papai do céu, muito obrigado. No primeiro dia eu disse que a minha esposa, ela veio de Salvador para Goiânia para eu a conhecê-la, né? Para eu conhecê-la, mas na verdade minha esposa é natural de Porto Alegre. Eu casei com uma gaúcha, irmãos. O mineirinho lá do interior, casei com uma gaúcha, olha aí, ó, né? Estou bem na fita, e gaúcha lá da capital de Porto Alegre. E a pastora Sandra é uma bênção na minha vida, irmãos, né? Talvez os irmãos, ela não esteja à frente ministrando algumas palavras, mas nos bastidores eu não seria quem sou sem essa mulher, não seria. Aquilo que eu ministrei ontem à noite, palavras de ânimo, palavras de edificação, palavras que exortam, que levantam, que fortalecem, que abençoam. Essa mulher é uma intercessora, uma mulher que abençoa a minha vida. Quando começa a orar, um poder de Deus desce naquela comunidade, é uma autoridade na oração, na intercessão. E tem sido assim, um prazer caminhar com essa esposa, um presente de Deus. A Bíblia diz: quem acha esposa, achou a virtude, o presente, a graça do Senhor, né? Então eu achei essa esposa maravilhosa que o Senhor me deu. Eu estou tão feliz com a vida da minha esposa, uma gaúcha. Nós fomos lá ver os parentes dela no Rio Grande do Sul, passamos por Paraná, Santa Catarina, fomos pelo interior. Gostamos de ir pelo interior, porque a gente gosta de passar pelas serras, né? E ver aqui as casinhas assim, lá nas montanhas, as ovelhas, criando as ovelhinhas, os lagos. Dá vontade de parar, ficar ali curtindo aquela paisagem, né? Que coisa maravilhosa. E eu trouxe essa mulher. Ela está lá no interior de Minas, e eu orando, né, falando: Deus, essa mulher é só de capital, Porto Alegre, Salvador, Goiânia, agora eu levo ela para Araguari, e ela é apaixonada pela nossa cidade, né, Sandra? É apaixonada. Então Deus faz tudo perfeito, né? Ela fala assim: eu não sei por que os moradores aqui falam tão mal dessa cidade, essa cidade é maravilhosa, eu amo estar nesse lugar. E isso é o que Deus fez no coração dela para me abençoar, irmãos, eu tenho certeza disso. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa manhã, que está em Marcos capítulo 4, no verso 28. Se os irmãos trouxeram a Bíblia, podem abrir comigo nesta passagem. Marcos capítulo 4, no verso 28, nós estaremos falando sobre as 3 fases do relacionamento, do crescimento relacional. Nós estaremos falando sobre 3 fases do processo, não só do meu crescimento, mas da relação do meu crescimento em Deus com as pessoas. Então tá. Quem permanecerá para ter comunhão aqui no almoço, mas quem não fez a inscrição, o pessoal da cozinha ter uma noção de quantas pessoas são, para eles coordenarem direitinho lá a refeição. Quem vai ficar? Não fez a inscrição, mas vai almoçar. Não fez a inscrição, mas vai almoçar. O Eduardo vai contar aí para dar certinho lá, para não ter problema. Por nada.
3 fases do crescimento relacional. Marcos capítulo 4, verso 28. Obrigado. Marcos capítulo 4, verso 28. Diz o texto, Jesus diz assim, olha, a terra por si mesma frutifica. Ele fala das 3 fases. Primeiro, a erva, depois, a espiga e por fim, o grão cheio na espiga. Diga comigo, a erva, a espiga e o grão na espiga. Mais uma vez, a erva, a espiga e o grão na espiga. Vamos fazer mais uma oração, Pai, nessa manhã tão preciosa que o Senhor nos concede, estarmos aqui nesse lugar maravilhoso, querido, precioso, que o Senhor preparou para essa igreja. Pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração, fale conosco, e através dessa palavra nós possamos aprender mais com o Senhor, mais com o Teu Espírito. O propósito desse acampamento é sim, experimentarmos do poder da comunhão, mas além disso, Senhor, é sairmos desse lugar mais apaixonados pelo Senhor, mais envolvidos com Ti, mais encantados com o Teu poder, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Deus, queremos nos tornar ainda mais envolvidos com o Senhor, entrelaçados com o Teu amor. Queremos ficar, Senhor, oh meu Deus, nesse momento, com os ouvidos atentos para ouvir a Tua voz, como o Senhor sempre tem nos admoestado na Tua palavra. Quem tem ouvidos, ouça. E nós queremos ouvir agora a Tua palavra. Queremos ter olhos para ver, porque o Senhor curava os cegos, e muitas vezes as pessoas criticavam aquelas ações, e o Senhor disse, eu vim para juízo, a fim de que aqueles que não veem, venham a ver, mas os que já enxergam se tornem cegos. Que o Senhor nos livre da maldição da cegueira, que nós possamos ter olhos para ver, aquilo que não se vê com os olhos naturais, possamos enxergar o Teu sobrenatural, assim como o profeta fez com o seu discípulo, dizendo, Senhor, abre os olhos do menino. Nós pedimos nessa manhã, abre os nossos olhos. Deus, tira de nós todas as escamas, a fim de penetrarmos os mistérios do Senhor. O profeta Daniel chega a dizer na sua oração, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque é Ele quem muda o tempo e as estações, Ele remove reis, estabelece reis, Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele conhece e revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. E nós pedimos isso, esse desvendar do Senhor nessa manhã, esse descortinar da Tua palavra sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos dê um coração totalmente como terra fértil nesse lugar, a fim de que a semente do Senhor produza em nós a erva, Senhor meu Deus, a espiga e por fim a frutificação que o Senhor tanto deseja das nossas vidas. Em Cristo Jesus nosso Senhor nós te pedimos, amém e amém. Deus em Cristo Jesus nos proporciona, irmãos, a possibilidade de escrevermos uma nova história. Quando eu me converti, eu tinha de 17 para 18 anos, eu já compartilhei aqui meu testemunho. Quando eu me converti, eu tinha essa idade, 17 para 18 anos. Posso dizer que foram 17 anos de muita luta, sofrimento na minha casa, desgaste, lógico, pela misericórdia e graça de Deus, muitas coisas boas aconteceram também, mas as oportunidades que Deus me dava, eu não aproveitava porque não o conhecia. As oportunidades que Deus me dava, de por exemplo, ser um bom filho, um exemplo, ser um bom filho, a Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, é uma promessa nesse mandamento, para que te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra, para que você prospere em tudo aquilo que você vier a fazer. Eu não tinha
a percepção desse mandamento, o entendimento desse mandamento. Então, o que acontecia? Quantas vezes eu trouxe tristeza para minha mãe, mesmo não querendo isso, mas trouxe. Quantas vezes eu cheguei em casa bêbado, como eu disse para vocês, e a minha mãe chorava por isso. Quantas vezes eu respondi de forma áspera para minha mãe. Quantas vezes eu gritei com meu pai, com a minha mãe. Quantas vezes eu fiz coisas que certamente os entristeceram. Então eu perdi uma grande oportunidade de honrá-los. Poxa, quando eu me converti, a palavra do Senhor diz: aquele que agora está em Cristo se torna o que, irmãos? Nova criatura. Diga, eu sou uma nova criatura. Isso significa que Deus nos dá um livro novo, uma tinta nova do Espírito Santo, para escrevermos uma nova história, para recomeçar. O nosso Deus é Deus de recomeço. Eu fico apaixonado por Ele, por isso, amém, irmãos? É Deus de recomeço. Eu fico olhando Manassés. Talvez não existiu homem tão ímpio sobre a face da terra do que o rei Manassés. A Bíblia diz que ele fazia as coisas para provocar Deus. Imagina isso, irmão. As pessoas fazem as coisas erradas porque às vezes não tem revelação, entendimento de que aquilo é uma maldição sobre ela. Mas ele fazia as coisas para provocar Deus. Ele fazia as coisas para irritar Deus. Ele pegava os seus filhos e matava os seus filhos e sacrificava os seus filhos a Moloque. Este homem, ele se tornou um feiticeiro, especializado na bruxaria, fazia adivinhações pelas nuvens e pelas forças ocultas. Irmãos, esse homem foi terrível. E ele não era só um feiticeiro qualquer, ele era o rei de uma nação, o monarca de uma nação, da nação de Israel. E a Bíblia diz que veio um juízo sobre ele, ele foi levado cativo, se tornou escravo, preso, cativo, escravizado em terra estranha. E quando ele estava dentro da prisão, uma unção de arrependimento, de quebrantamento tomou conta daquele homem. E ele se derramou no chão, e derramou o seu coração, e disse: Deus, e chorou com todas as suas forças, e disse: Deus, tem misericórdia, o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz? Ele estava numa terra distante, preso, a vida dele já tinha acabado, mas naquela prisão, no poço mais fundo, ele chora, Deus, Deus, o que eu fiz? Tem misericórdia de mim, libera sobre mim o teu perdão. Irmãos, a Bíblia diz que o coração contrito, Deus não resiste. Deus não resiste ao espírito quebrantado. Olha, você quer Deus pertinho de você? Quantos querem Deus pertinho de você? Deixa eu ver. Não perca o coração quebrantado, irmãos, não perca. O espírito quebrantado, contrito, isso atrai Deus, isso é como um imã. Deus é atraído por esse coração. E a Bíblia diz que foi tão sincero aquele arrependimento, que o Senhor o libertou daquele lugar, algo impossível. Ele foi liberto daquele lugar, voltou para Israel. Na verdade, o reino de Judá, ele voltou para Judá e foi colocado de novo como rei. Olha só o que Deus faz. Digo, meu Deus é o Deus do recomeço. Irmãos, eu não sei onde você se encontra, mas se Deus encontrar em você um coração compungido, contrito, Ele vira as páginas, entrega para você uma caneta novinha e diga: vamos escrever uma nova história. Vamos escrever uma nova história. E Manassés, nos poucos anos que ele tinha, a Bíblia diz que ele serviu ao Senhor de todo o seu coração.
Infelizmente o estrago foi muito grande, né? Depois, é lógico, teve o rei Josias, mais tarde, fez uma revolução na nação, mas após isso veio o cativeiro, porque a nação de Judá também havia se corrompido. Porém, Deus deu a ele uma nova oportunidade de servir a Deus, mesmo no finalzinho da sua vida. Quando eu me converti, uma das primeiras coisas que eu fiz foi chegar para minha mãe, a posteriori para o meu pai também, dizer para eles: mãe, eu já te trouxe muito entristecimento, muitas lágrimas, eu quero pedir perdão para a senhora. E ela gostava muito de mim, ela falava: que isso, meu filho, pedir perdão de quê? Ela achava aquilo normal, os filhos custosos, né? Normal. Falava: mãe, eu não te honrei como eu precisava honrar a senhora, a partir de hoje eu quero honrar a senhora. Quando a senhora me pedir algo para comprar no supermercado, a senhora pedir alguma coisa que eu faça, eu vou fazer de coração, com alegria, com um sorriso nos lábios. Eu não vou fazer mais murmurando, reclamando. Eu quero, minha mãe, honrar a senhora, eu quero lavar as louças. Que isso, meu filho, para com isso. Eu quero lavar as louças. Mãe, eu quero arrumar a minha cama, eu quero arrumar o meu quarto. Eu quero, a partir de hoje, honrar a senhora, eu quero te ajudar. Eu quero ser bênção na vida da senhora. Me deixa ser bênção. Meu filho, o que é isso que você está fazendo? Mãe, eu estou perdendo as bênçãos de Deus. Porque eu não honrei meu pai. Meu pai ainda, irmãos, envolvido no alcoolismo. Pessoa difícil, para vocês terem uma noção. O meu pai voltava alcoolizado para casa, nós tínhamos que acordar cedinho. Eu e minha mãe trabalhávamos nessa usina, na área do restaurante. Nós acordávamos cedinho, por volta de 5 horas da manhã, 5h30 no máximo. E meu pai chegava de madrugada, e ao invés dele tomar um banho e dormir, ele chamava minha mãe e gritava: oh, delírio. Irmãos, aquilo, a minha mãe estava dormindo, descansando, e acordar daqui a pouquinho. Aquilo eu já era convertido, né? Aquilo me dava uma revolta, irmãos. Eu falava: vou sair daqui, eu vou quebrar a cara do meu pai. Não é possível que ele está fazendo isso com a minha mãe, né? Não é possível que ele está acordando ela. E ele acordava: vem cá fazer um café para mim. 1 hora, 2 horas da madrugada. Eu falava: pelo amor de Deus. Um desses dias eu acordei e falei: Deus, eu vou lá, eu vou dar uma sacudida nesse velho. E Jesus falou assim para mim: você vai lá mesmo, você vai dar um abraço nele, você vai olhar nos olhos dele e vai dizer: pai, Jesus te ama tanto e eu te amo também. Aí eu falava assim: Deus, eu não vou fazer isso mesmo. Não quero fazer. Não faço, eu quero dar uns tapas nele. O senhor está falando para eu dar um abraço. Não, então eu vou dormir de novo. Eu vou dormir de novo, pegar a coberta, ficar quietinho lá, vou dormir. Então tá bom, então esqueço isso agora. Aí Deus me incomodava, era como espinhos na cama dele. Irmãos, eu tirava a coberta, ia lá. Pastor Carlinhos, o senhor fez isso de coração? Não fiz, irmãos. Pronto, confesso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça para você ver. Obedece para você ver onde a obediência vai te levar. E eu obedeci. Cheguei lá, dei um abraço nele. Falei: pai, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Ele já estranhou, ficou durão. Ele não dava abraço, né? Ficou durão. Aí eu dei um abraço nele. O que é isso, menino? Eu falava assim: pai, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Jesus te ama tanto, pai. Eu quero que o senhor saiba de uma coisa também. Eu te amo também. Sabe o que é a resposta dele, irmãos? Ele virava para mim e falava assim: você está louco, menino. Você está doido, menino. Homem que ama homem. Não foi para isso que eu te criei, não. Ele entendia tudo errado, irmão. Onde já se viu você falar que você me ama? E aí eu voltava para o quarto, ele voltava e falava: ih, Deus, está vendo? Não adiantou nada. Na outra vez, da mesma coisa, o Espírito me incomodava: vai lá de novo. Vai lá de novo. Irmãos, a água mole em pedra dura, tanto bate até que
Um dia meu pai ouvindo a palavra de Deus, estava conversando com o pastor Vilela, falando sobre isso, nós começamos um grupo familiar na minha casa, meu pai não participava, aí ele viu o pessoal vindo, principalmente da minha família, aí ele gostava de fazer uns biscoitinhos caseiros, mas muito gostoso o biscoitinho dele, e ele gostava de fazer os biscoitinhos, falava assim, ó, sério, né, dele. Falava, ó, eu estou vendo que o pessoal está juntando aí em casa e tal, tem que dar alguma coisa para eles comerem. Falei, é mesmo, pai, o que a gente pode fazer? Deixa que eu faça os biscoitinhos. Falei, boa, pai, faz os biscoitinhos. Fui trazendo ele para perto, faz os biscoitinhos. Aí ele fazia os biscoitinhos à tarde e tal, assava bem na hora assim que dava tempo para terminar a reunião, o biscoitinho saía quentinho, todo mundo amava o biscoitinho, ele ia lá, levava os biscoitinhos, mas não ficava, saía. E aí vai, irmãos, foi passando o tempo, um dia ele estava lá na cozinha escutando a palavra, e eu falando sobre Romanos 10, pastor Eduardo, né, que falou sobre isso ontem. Se nós confessarmos, crermos no coração e confessarmos com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, seremos salvos. Seremos salvos, porque com o coração se crê, com a boca se confessa. Irmãos, ele saiu lá da cozinha, eu perguntei se alguém queria oração, ele saiu lá da cozinha, ele falou assim, eu quero oração. O senhor quer oração, pai? O senhor quer oração por quê? Eu quero entregar a minha vida para Jesus, porque hoje eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Eu quero confessar Ele como meu Senhor e meu Salvador. Olha, irmãos, olha aí. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Glória a Deus. Então, você fala, pastor Carlinhos, o senhor acreditava nisso? Não, irmãos, eu confesso. Sou pecador, não acreditava. Porque tem uns irmãos que chegam para nós e falam assim, eu cria, pastor, eu cria. E eu admiro esses irmãos, eu admiro, mas eu não crio. Eu não creio, Deus teve que me converter primeiro. Sabe aquela pessoa que olha assim, você fala assim, aí não tem jeito não, não tem lado para Deus chegar, não tem lado para Deus chegar. Mas, graças a Deus, foi só pela ação do Espírito Santo. É lógico que eu obedeci também, mas foi Deus, a toda honra e toda glória ao Senhor. Porque tem irmãos que oram mesmo, com fervor, com fé, e eu tenho certeza que o processo é até mais acelerado. Mas na minha família foi pela misericórdia de Deus, e Deus fez uma obra na minha casa, linda, maravilhosa. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando nós nos convertemos, Deus nos dá uma nova chance de escrevermos uma nova história. Aí Jesus vira para mim, para você, e fala assim, ó, a vida que eu tenho para vocês é como a planta no campo. O processo é este aí, passa por 3 fases. Primeiro, é a ervazinha que começa a brotar da terra. Quantos já viram aqui uma plantação assim, olha, que você olha assim e começa a ver aquela plantinha verdinha, você olha, pensa que está tudo gramado, mas na verdade é uma soja, um milho que está brotando. Já viram uma plantação assim? Você olha e fala assim, mas que grama bonita, que grama lindinha e tal, mas não é grama, é o brotinho, está saindo o broto. Esse é o primeiro processo. Depois Jesus fala assim, olha, o segundo processo é o da espiga. É o da espiga. Aí o que acontece? Vamos pegar como exemplo, né? Aqui nós conhecemos mais o milho, ele está falando lá, certamente ele está falando do trigo. Ele está falando do trigo, quando ele fala da espiga, lá ele não está falando de milho, ele está falando do trigo. Mas para a nossa cultura, vamos falar do milho. Aquela erva cresce, ela se torna um pouquinho mais viçosa. O que ocorre? 2 processos. Surge o pêndulo lá em cima, aquela parte de cima do milho, e surge a espiga mesmo, que nós conhecemos, propriamente dita, que se tornará a espiga de milho. A espiga, ela vem com aqueles cabelinhos, né? Cabelo da espiga ali, aqueles cabelinhos. E em cima você tem aquele pêndulo, aquelas hastes. Aquelas hastes, no processo da biologia, é a parte masculina da planta, e aqueles cabelinhos da espiga é a parte feminina. Então a abelhinha vai lá, pousa naquela parte de cima, parece uma flor, bem.
pousa lá naquela parte de cima, pega alguns pólens e passa também nos cabelinhos daquela espiga. Aquele pólen entra por aquele cabelinho, você sabe que todos aqueles cabelinhos se tornarão uma semente. Então, o número dos cabelinhos fora da espiga será o número das sementes lá dentro. Por isso é importante fecundar todos os cabelinhos, você tem aquela espiga bonita depois. Todos aqueles cabelinhos se tornam uma semente. Se aqueles cabelinhos forem cortados antes do tempo, a semente não brotará. Existe um tempo, diga comigo, existe um tempo. No nosso processo de amadurecimento, há um tempo, irmãos. E muitas pessoas querem abortar esse tempo, ou pegar um atalho em relação a som. E por isso que muitas vezes nós sofremos. Porque colocamos o carro na frente dos bois. Agimos de forma precipitada. Não permitimos o tempo de Deus, o kairós de Deus, se concluir na nossa vida. Nós temos dois problemas: a procrastinação e a precipitação. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Há dois problemas em nós, no nosso processo de crescimento. Um é a procrastinação. É quando Deus está chamando você, desafiando você, levantando você, e você só tem a resposta: não, 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 não. E você então está procrastinando o tempo de Deus. Você não está permitindo Deus agir na sua vida. Deus está chamando você, Deus está levantando você, mas você sempre recua em relação a isso. E o outro problema é o problema da precipitação. É quando Deus fala para você assim, ó, senta e espera. E nós ficamos inquietos, angustiados e tal, mas tem que fazer, tem que fazer. Lembra de Saul? No começo do chamado dele, ele foi procrastinador. Deus o chamou, ele fala, não é comigo, não é comigo, não é comigo. Se escondeu atrás das bagagens, numa falsa humildade, penso eu. Porque depois, irmãos, que ele foi consolidado como rei, Samuel virou para ele e falou assim, Saul, antes de você sair para a batalha, nós vamos fazer o sacrifício. Nós vamos executar o sacrifício aqui para Deus. Tem um tempo, repita comigo, tem um tempo. Samuel vira para Saul e fala para ele assim, olha, me espera chegar. No máximo em uma semana eu estou aqui. Me espera chegar. Quando eu chegar, nós vamos fazer o sacrifício. Irmãos, o texto diz que os inimigos começaram a apertar. Primeiro dia, segundo, terceiro. Os inimigos já estão fazendo cerco em volta ali do acampamento de Israel. E ele viu aquela situação toda. E aí, para piorar, os soldados de Israel começaram a fugir. Ele começava a fazer lá como é que fala? Revista, né? A tropa. Ele fazia a revista da tropa, falava, gente, mas cadê o fulano, ciclano, Beltrano? Ah, foram embora, estão com medo. Os soldados começaram a fugir para as cavernas, a se esconder. Ele viu os inimigos se multiplicando e os seus soldados diminuindo. E ele começou a ficar angustiado com aquilo, ele falou, se nós não formos para a batalha, nós vamos perder, não tem jeito. Cadê o Samuel, cadê o Samuel, cadê o Samuel? Quinto dia, sexto dia. E ele estava apavorado, sétimo dia, irmãos, quando deu o sétimo dia, ele falou assim, não, Samuel não chega mais não, Samuel não vem mais não, traz o sacrifício lá, que eu mesmo vou fazer esse sacrifício. Irmãos, quando ele termina o sacrifício, o que acontece? O Samuel aparece, aí ele fala assim, Samuel, aqui eu já fiz. O Samuel falou, que loucura que você fez, você é louco. Irmãos, chamar alguém de louco na Bíblia era grave. Ele falou assim, você é louco, que loucura que é essa que você fez? Você assumiu uma posição que não é sua. E assim, quando nós somos precipitados, é assim que nós fazemos, assumimos posições que não são nossas. Você assumiu uma posição que não é sua, você é louco. Deus ia confirmar o seu reino, estava testando o seu coração, ia confirmar o seu reino agora.
Mas por causa disso, Deus preparou alguém melhor do que você. Irmãos, não é fácil Deus falar isso para nós, né? Olha, eu vou te substituir porque eu preparei alguém melhor do que você. O que eu fiz de errado? O que Saul fez de errado? Precipitação. Isso é terrível. Então tem um tempo. Jesus falou assim para os discípulos: tem um tempo. Arranca a espiga do milho antes do tempo para você ver. O que vai acontecer? Descasca ela. Já teve essa curiosidade? Pegar a espiga do milho, você não sabe se está maduro ou não. Aí você vai dar aquela descascada. O que acontece? O que está lá dentro? Não tem nada. Para onde foi a semente? Não completou o seu tempo. Não se amadureceu. Quantos de nós queremos acelerar o processo de Deus? Acelerar o trabalho do Espírito Santo? Deixa Deus fazer, irmãos. Às vezes você está vendo uma pessoa passando algumas lutas, dificuldades, lógico, você precisa ajudar. Mas às vezes é Deus trabalhando na vida da pessoa. Não atrapalha o agir de Deus não, irmãos. Não atrapalha o agir de Deus não. Por exemplo, a Sandra tem esse coração de mãe. Aí agora meu filho casado, ele passa algumas lutas. Agora ele está vendo o que é uma vida de casado. Aí ele passa algumas lutas. Irmãos, essa mulher fica desesperada. Ela fala: meu filho, né? Ainda é o filhinho dela. Aí ela fala: meu pai, como é que nós podemos ajudar? Como é que nós podemos ajudar? Falei: Sandra, deixa ele virar homem. Deixa ele chorar um pouquinho no canto dele. Deixa ele amadurecer. Não, mas não é isso que eu estou falando. É só o que nós podemos fazer. Irmãos, essa mulher tem um poder de convencimento. Ela vai amolecer no meu coração. Aí, esses dias mesmo, ele falou assim: estou vendo lá, meu filho está com um sapato, está muito gasto o sapato dele. Falei: deixa ele comprar o sapato para ele. Mas nós poderíamos comprar um para ele, dar de presente para ele. Falei: deixa ele comprar o sapato dele, sabe? Mas eu acabei falando para ele que ia dar de presente. Você falou para ele que ia dar um sapato de presente? Ele falou não? Aí eu falei assim: então tá bom, então vamos comprar. O que você falou para mim? Eu já tinha feito um propósito. Tá. Muito bem. Não, mas eu já orei, Deus vai me dar o recurso. Eu falei: então dá bom. Aí ela me coloca no projeto. Então dá. Deus, vamos orar. Vamos orar. E não é que Deus respondeu, irmãos. Veio um recurso. Essa hora Deus dá uma de mãe também, né, irmãos? Aí ela pegou, olha, né, vamos lá comprar. Aí compramos um sapato para ele. Mas nós precisamos entender isso. Há um processo, há uma maturidade que nós precisamos entender em Deus. E depois da espiga vem o fruto. Quando a espiga amadurece, o fruto aparece. Você pode repetir essa frase comigo? Diga comigo: quando a espiga amadurece, o fruto aparece. Deus quer uma igreja cheia de frutos. Você crê nisso? Em nome de Jesus, Cristo salva uma igreja cheia de frutos. Qual é o resultado disso? O fruto é resultado de quê? Consequência de quê? Diga comigo: maturidade. Então, uma mulher para gerar um filho precisa de maturidade. Os óvulos precisam estar maduros, o ovário precisa estar maduro, o útero precisa estar maduro. Então, quando ela faz isso, quando ela se engravida na adolescência, existe uma série de lutas, dificuldades, porque ainda não está tão maduro. Precisa de um processo ainda de maturação, para que ela possa ter uma gestação tranquila, porque a maturidade leva à frutificação. Vocês estão caminhando comigo, irmãos, em nome de Jesus? Então preste atenção. Há um processo em Deus nas nossas vidas. E esse processo passa por essas 3 fases. É como a nossa fase mesmo natural, da nossa vida. O processo espiritual é como se fosse na nossa vida, só que no âmbito espiritual. Pastor Christian Shen,
Cristiano Shane, um dos discípulos de Otmar Nee, ele vai dizer o seguinte: todos nós passamos por essas 3 fases: infância, adolescência e juventude. Ele coloca isso numa fase só. Infância, adolescência, juventude e fase adulta. Ele fala, todos nós passamos por essas 3 fases. Para um pouquinho e pensa, em que fase você está no âmbito espiritual? Em que fase você está? Olha, ontem nós batizamos algumas pessoas, né? Eu digo que eu faço parte da igreja também, vocês me recebem? Então, parece que uma senhora foi batizada, se eu não estou enganado, né? Algumas pessoas já alguns casados já, né? Um pai de família já. Mas no âmbito espiritual, o que essas pessoas são? O que elas são? São nenéns. Entende isso? E se foi você que foi batizado, você precisa entender isso em Deus. Senhor, eu sou um neném. Eu sou um neném. E aí Pedro, o que Pedro fala para mim e para você quando nós somos nenéns espirituais? O que nós precisamos fazer enquanto nenéns espirituais? Nos amamentar, sim ou não? Nós precisamos amamentar. Chorar aos pés do Senhor, como a criança faz. Buscar o leite genuíno da palavra de Deus. Cresça no entendimento da palavra, na comunhão com o seu papai. Vai para o colinho do papai. Cresça em Deus. Sinta o cheiro do papai, como a criança sente o cheiro da mãe. Sinta o cheiro do papai. Discirna, porque isso é importante. Se você não sentir o cheiro do papai, a criança, ela escuta, ela sabe a voz do papai e da mamãe. Então, algumas crianças quando nascem já, o pai fala, a criança já olha, porque ele conversou com ela, a mãe fala, ela já dá uma olhada, porque ela conhece. Nós precisamos conhecer a voz de Deus, como crianças recém-nascidas, nós precisamos entender, essa é a voz do papai, curtir o papai, se derramar na presença dele. Então, quantas pessoas não aproveitam esse momento? Não aproveitam esse momento. Eu sou um bebê em Deus, eu quero crescer, eu quero me amamentar, eu quero depender do papai do céu. Irmãos, eu vou falar isso aqui sério para você. Deus tem um chamego com pessoas novinhas em Cristo. Tem um chamego. Você já viu que aquelas pessoas novinhas em Cristo, elas têm cada testemunho, pastor Vilera, cada testemunho, não é verdade? Alguns testemunhos extraordinários, porque Deus cuida delas como um nenenzinho mesmo, quase que faz tudo por elas. O processo delas serem cuidadas, fortalecidas, milagres vão acontecer, coisas extraordinárias. Deus ama a voz de um novo convertido, chorando na presença dele. É como um bebezinho falando, papai, estou aqui, me toma no colo. Nós não podemos interromper esse processo. Tem um autor americano que diz que todos nós passamos também por 3 processos. Aí ele fala de uma forma diferente, é o Stephen Covey, ele fala sobre dependência, independência e interdependência. Vamos dizer essas três palavras? Diga comigo: dependência, independência e interdependência. E encaixa certinho nesse processo que Jesus nos falou, da erva, da espiga e do fruto. Porque essa fase da dependência é justamente essa fase da erva. O que acontece com o agricultor quando está nascendo a plantinha? Ele vai lá na cerca, ele vê se está tudo cercadinho, porque qualquer bicho que entrar lá dentro estraga a plantação. É muito frágil. Nós precisamos cuidar dos novos convertidos, irmãos, cuidar mesmo. Estava ali tomando um café com o pastor Vilela, o irmãozinho chegou, falou: pastor Carlinhos, esse homem aqui tem um coração de pastor. Eu estava assim meio frio na fé. Ele ligou para mim, falou: irmão, onde que você está? Estou sentindo tanta sua falta. Sabe por quê, irmãos? Porque essa ervazinha, se um boi entrar lá dentro, come tudo. Come tudo.
A Bíblia fala do javali selvagem. O javali selvagem. Diz que entra na vinha do Senhor, espizinha, vai espizinhando. E vai destruindo aquelas ervas pequenininhas. Então nós precisamos guardar essas pessoas, cuidar bem. É o processo da consolidação. Nós precisamos cuidar dessas pessoas. Como é que você está, meu irmão? Dá um abraço. Você viu que é uma pessoa nova? Vai lá, dá um abraço dele, um cheiro. Oh, que bênção que você veio na igreja. É o neném, Deus, é a criança. E você que está assim, chegando na igreja, aproveita. Eu tento ser mimado mesmo, aproveita mesmo. Eu tento ser mimado, ser cuidado. Sabe, você pedir oração. Por exemplo, algumas vezes nós falamos assim: você que sente isso no Senhor, vem aqui à frente, vamos orar por você. Irmãos, quando eu nasci de novo em Cristo Jesus, quando eu era um bebê em Deus, o pastor nem precisava fazer apelo. Ele terminava a palavra, eu já estava lá na frente chorando. Eu era o primeiro, irmãos, o primeiro aí na frente, todas as vezes. Eu acho que tinha vezes que nem era apelo, nem era apelo, não era só de conversão, de oração, alguma necessidade e tal. Eu acho que tinha vezes que nem tinha um apelo, eu já estava lá na frente chorando, irmãos, chorando. Falei: Deus, eu quero isso para mim, eu quero isso para a minha vida. Eu era o primeiro, podia não ter ninguém, eu estava lá. O pastor podia contar comigo. Eu ia na frente, podia não ir ninguém, mas eu estava lá. Essa ervazinha, nós precisamos cuidar, porque qualquer um pode pisar, irmãos. E tem muitas pessoas que podem pisar. O diabo usa pessoas dentro da casa dele para tentar pisar. Dentro da casa dele, amigos dele, no trabalho dele, lá na escola, lá na faculdade onde ele está. Vê que está nascendo aquele brotinho, o diabo quer pisar. Eu fico brincando com a Sandra, né? Diz que o gaúcho lá na terra dela só vivia nos pampas e tal, né? Não conhecia nada da cidade. Aí quando é fé, construíram a ferrovia assim, perto das terras dele ali, ó. Ele não sabia nada daquilo. Aí quando é fé, passou aquela locomotiva assim, ele viu aquele negócio grandão, né? Ele pegou, arriou o cavalo dele, saiu correndo atrás, pegou o laço dele e tal, e laçou aquela locomotiva, né? E caiu do cavalo, e foi um PT que machucou tudo, irmãos. Ele falou: que trem grandão, tchê. Que é isso, tchê? Falou, fica passando aquele negócio, né? Saindo fumaça. Falou: que trem doido, tchê, que é isso? Aí foi, né, falou para a esposa falou: não sei o que é isso não e tal. Passado um tempo, eles foram para a cidade. Vamos para a cidade? Não quero ir para aquele lugar, nunca fui para lá. Não, vamos lá conhecer a cidade grande e tal. Aí chegaram lá, irmãos, estão passando lá em frente a loja de brinquedo, está lá uma locomotiva assim, passeando assim, ó, né, na exposição. Ele entrou dentro da loja, pegou o revólver dele, arrebentou com a locomotiva. O dono da loja falou assim: que isso, meu senhor, que é isso? Ele falou assim: tchê, se não me mata o bicho quando pequeno, quando cresce ninguém segura, tchê. O diabo sabe disso, irmãos. O diabo sabe que enquanto você está pequeno é hora de te matar. O diabo quis matar Jesus que dia? Todo tempo, né, lógico. Mas quando é que ele viu a melhor oportunidade para matar e destruir Jesus? Quando foi? Quando ele era criança. Criança. Precisamos cuidar dessas pessoas. Quantos querem experimentar o poder da comunhão? Então, irmãos, nós precisamos cuidar. É uma família, Não é responsabilidade do Eduardo, do Vilela, do Braz, do Luciano, dos irmãos que estão aí como presbítero. Não é responsabilidade só deles, é de todos nós. De todos nós. Porque uns já não são mais a ervazinha, outros já estão na fase da espiga. O que a erva nos ensinou? Duas coisas, uma boa e uma ruim. A fase da erva nos ensina o seguinte, irmãos: primeiro, nós somos limitados, nós temos carências e precisamos de ajuda.
Nós precisamos entender isso em todo o tempo da nossa vida. Temos limitações, carências, e precisamos sempre de ajuda. Mas sabe uma fase da erva que pode nos danificar? É querer ficar sempre como erva, acostumar a ser mimado, porque tem crente que é assim. Aí ele acostuma a ser mimado, não cresce nunca. Ele gosta, ele falta à igreja para as pessoas perguntar o que aconteceu com ele. Deixa eu ver se alguém vai me ligar agora, deixa eu ver. Ele falta da igreja para ver se alguém vai cuidar dele. Então, ele se torna uma pessoa infantilizada na fé. Ele se atrofia a si mesmo. Ele se torna um bonsai. É bonsai, né? Bonsai que fala? Bonsai, né? Se torna um bonsai. Aquela pessoa que não quer crescer, que gosta de ser cuidada. Está lá aquele crente, irmãos, de 10 anos na igreja, mimado. Se fizer alguma coisa com ele, ele chora e sai da igreja. Aí você tem que tratar ele assim, está 15 anos na igreja, é um velho na fé. Mas está lá, infantil. O que o apóstolo Paulo fala para nós sobre isso em 1 Coríntios capítulo 14, verso 20? Deixa eu ver se tem jeito de projetar, não tem, né? Está muito claro. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. Primeira Coríntios, capítulo 14, versículo 20, diz assim: irmãos, deixa eu ler aqui na Nova Versão Internacional, fala assim: irmãos, deixem de pensar como crianças. Essa versão é interessante, na Revista Atualizada vai dizer assim: irmãos, não sejais meninos no juízo. Revista Corrigida fala no entendimento. Mas na Nova Versão Internacional parece que ele está puxando a orelha. Ele fala assim, ó, deixa de ficar pensando como criança, irmão. Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto. Irmãos, deixa de ficar pensando como criança, cresce. Amadurece, irmão. Ou já está na hora. Você batizou já tem quanto tempo? 5 anos. Ô, irmão, pelo amor de Deus, né? Desocupa aí. O tanque está cheio, tem gente querendo entrar para ser batizado. Ô, sai das águas aí, irmão. Não, mas está gostoso, a aguinha está quentinha. Tá bom aqui. Não, deixem de ser crianças, pensar como crianças. Aí ele fala assim, olha, com respeito às coisas do mal, às malícias, isso sim, permaneçam como crianças. É o que Jesus falou. Se você não for como criança, você não entra no reino do céu. Nesse sentido, de se tornar malicioso, uma pessoa que pensa na maldade em relação ao outro. Então o apóstolo Paulo fala, só nisso nós precisamos nos tornar como crianças. Na malícia. Você pode ter 80 anos, tem um coração de criança, de pureza. Pastor Vilela está compartilhando isso em relação ao ministério, né, pastor Vilela? Que fazer as coisas, hoje precisa ter um pouquinho mais de cuidado, mas fazer as coisas sem maldade nenhuma. Entrava em bocada de traficante e tal. E por que não tinha medo? Por que não tinha o cuidado, né, de falar alguma coisa mal pode acontecer aqui? Por que ele tinha esse coração de criança? Porque ele era apaixonado pelas vidas que estavam lá dentro presas. Vou lá, tem que fazer alguma coisa. Então, nesse sentido da maldade, irmão, nós precisamos ser sempre criança. Criança, ter a pureza. Ah, chateou com o irmão ali? Chateou? Nós somos assim, irmão, nós ficamos chateados. Chateou com o irmão? O que a criança faz? Briga uns com com meu brinquedo, não quero mais saber, Belém, nunca mais ficar de bem. 10 minutos depois, ai, minha amiga, as criancinhas estão de olho, não, meu amigo, minha amiga. Então, Paulo fala, nesse sentido, você tem que ter um coração de criança, mas com respeito, ele fala assim, ó, com respeito ao modo de pensar, as faculdades mentais, a inteligência na fé. Ô meu irmão, cresce aí, desculpa aqui. Ô meu irmão, cresce aí, meu irmão. Dá um jeito. Dá um jeito. O autor de Hebreus, ele fala assim, olha, eu queria falar algumas coisas mais profundas para vocês, mas estou vendo que não posso.
Dá uma vontade de bater nos irmãozinhos lá, irmão, porque o autor de Hebreus queria falar umas coisas mais profundas, dá uma vontade de falar, fala. Ele falou assim, não adianta eu falar porque vocês estão meninos ainda, vocês não vão entender isso que eu vou falar aqui. Romanos fala a mesma coisa, Coríntios fala a mesma coisa, fala, eu queria falar com vocês como espirituais, mas vocês são carnais, eu vou ter que dar leitinho para vocês, enquanto vocês deveriam já comer comida sólida. Então tem uma hora que nós precisamos crescer em Deus, irmãos. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala para ela assim, para de dar trabalho e começa a trabalhar, irmão. Para de dar trabalho e começa a trabalhar. Para de dar trabalho aí, irmão. Começa a trabalhar. Então, tem gente que está lá, criancinha, não cresce. Aí, essa é a fase ruim. Essa é a fase ruim. Mas a fase boa da infância espiritual é de nós entendermos que nós somos limitados, nós temos limitações e nós precisamos de ajuda. Isso nós nunca podemos perder. Esse aspecto da humildade em Cristo Jesus. Nunca. É entender que eu sempre posso aprender com o outro. Uma criança veio aqui ministrar, vamos prestar atenção naquela criança. Ela pode falar alguma coisa que marca a minha vida e a sua vida. Eu estou falando alguns exemplos agora, né? Aconteceu de uma criancinha ali passar ali, e o pastor Vilela conta que ela sempre ora pelo pai, né, pastor Vilela? Ela sempre ora pelo pai, e ela contou uma coisa, o pastor Vilela, não vou falar aqui porque eu não pedi licença, mas ela contou uma coisa para o pastor Vilela ficou com o coração assim, sabe, quis chorar, né? Tanto que ele aprendeu com aquela criança. Então, mesmo que sejamos adultos, nunca podemos perder essa humildade. Eu sempre posso aprender com o meu irmão. Mas em relação a ficar mimado, irmãos, infantilizar, com atitudes de infantilização espiritual, qualquer coisinha está saindo da igreja, qualquer coisinha está embirrado com as pessoas, sabe, está dando mais trabalho do que trabalhando na igreja. Nós precisamos tirar essas vestes de criança. Todo ano, Ana ia até Samuel e levava novas vestes. Bate no peito e fala, eu estou precisando trocar as minhas vestes. Ó, irmão, nós estamos precisando, tem gente que está com a veste apertadinha aí, ó. Veste de criança aí, ó. Fica feio isso aí, tá? Segunda fase, são 3, já estou no metade, paciência comigo. Segunda fase, interessante que eu falei assim, segunda fase, né, irmão? Vocês viram aqui? Segunda fase. Então, é a fase da erva, perdão, é a fase da espiga, é a fase da espiga. O que é essa fase? É a fase da independência. É assim ou não é com os adolescentes? É a fase da independência. Não precisa não, pode deixar que eu faço. Quer que eu te leve? Não, não precisa não. Ele quer se afirmar. É importante isso. É a fase da afirmação, ele quer se afirmar. Ele compra, prestou barba. Irmão, ele chega lá, bota, tá, e faz a barba, tem 2 fiozinhos de cabelo, irmão. Tá. Entende? Ele já quer se afirmar. E se ele arruma um emprego, então? Aí ninguém segura, irmãos. Aí ninguém segura. Se ele arruma um emprego, aí ninguém segura. Já faz afirmação. Nem sei de quem que eles estão falando lá. Nem sei. Olha, eu tinha um amigo, nós saímos juntos, isso antes de converter, nós saímos juntos, já era tarde da noite, falava, bora para cá. Aí ele falava, a gente ia, deixava eu em minha casa, aí eu falava assim, Sérgio, ele tomava outro rumo, falava, Sérgio, onde você vai, cara? Eu vou sair por aí, você vai aonde? Não sei. Então para que você vai? Porque eu quero ficar sozinho.
quer ficar sozinho. Essa é a fase da juventude, da adolescência. Ele quer ficar sozinho, ué. Você viu como é que é diferente? A criança quer ficar, o pai que sai, ela quer ir com o pai. A mãe sai, quer ir, eu não quero ficar sozinha. A criança não quer ficar sozinha. Já o adolescente não quer ficar sozinho, ué. Tem que ter cuidado, porque senão, vamos para a igreja? Não, eu quero ficar sozinho. Fica sozinho não, meu filho, vamos para a igreja. Fica sozinho não. Então, ele quer se afirmar. Ele está naquela fase, né? Já viu o franguinho, né? Quem que me contou do frango que ganhou 3 frangos? Não, ganhou 3 galinhas. Alguém me contou essa história. Ganhou 3 galinhas, aí, franguinho ainda. Aí foi crescendo, uma galinha foi criando, foi criando assim, olha, né, papo e tal. Alguém contou, Brás. Aquela galinha vai ficando diferente. E era um galo. Diz que o galo canta. Irmãos, eu penso, o Braz diz que ele canta até meia-noite, perturbando o povo. Eu penso quando ele era adolescente, esse galo. Aquela cantada desafinada, assim, perturbava todo mundo. É um adolescente. O meu sobrinho, aquelas fitas de Nintendo, né? Não, eu fui longe, irmãos. Nintendo. As fitas de Nintendo, tinha uma locadora perto da casa da avó dele, minha mãe. Ele foi lá com a turminha, ele era o mais velho, né? Foi lá, vamos lá alugar a fita. Chegou lá, como é que ele chamava o dono lá? Moré. Olha que nome interessante. Aí ele gritou, seu Moré. Aquela voz assim, né? Os primos dele até olharam assim, né? Ô, seu Moré. Aí o seu Moré apareceu e falou assim, o senhor tem a fita aí do Mario Nintendo? Deu aquela desafinada. Então, ele está se afirmando, ele está procurando uma forma de se afirmar, né? As meninas, você já vê que elas peitam as mães, peita as mães e tal, e as mães, se não se impor, elas passam por cima. Então, o que acontece? Essa fase também tem 2 aspectos, um positivo e um negativo. Qual que é o aspecto positivo? É sair desse mimo. É momento de crescer mesmo. É aquela pessoa assim, ó, não precisa me buscar na igreja mais. Eu sei o caminho, eu vou sozinho. Entende? Ele já vai sozinho, ele já começa até a levar os amigos dele, ele já se afirma. Você não precisa ficar lá, meu Deus, cadê o fulano? Vem na igreja. Não. Ele fala, pode deixar que eu sei o caminho. Eu sei, ele é aquela pessoa assim que já está caminhando com as próprias pernas. Isso é bom. Isso é bom. Isso traz até um alívio para a liderança, de certa forma. É a mesma coisa dos pais, não precisa ficar carregando no colo mais. Ele já anda, já abre o carro, já ajuda o pai a lavar o carro. É aquela fase que já está ajudando o pai em vez de dando trabalho. Por esse aspecto é bom. O aspecto negativo é o aspecto da independência. De entender que não precisa mais respeitar os mais velhos, obedecer, afinal de contas eu já cresci e tal. De não prestar contas. Não quer prestar contas. Onde você vai, menino? Vou ali. Vou em tal lugar, assim, meu lugar é esse, só precisar tal, preciso prestar contas. Então essa fase da independência, a Bíblia diz que o solitário, ele procura os seus próprios interesses, isso é ruim. Ele não pensa no coletivo, ele pensa em si. Ele fala assim, ó, ninguém for para o acampamento, eu vou beber de Deus, vou crescer em Deus, e se ninguém quiser, que o povo se lixe. Povo imaturo. Então, essa mentalidade também é ruim, porque ele está pensando só em si mesmo, ele está cuidando de si.
Ele cuida da sua vida espiritual. Você pergunta, você está orando? Estou. Você está lendo a Bíblia? Estou. E você está ajudando quem? Não, estou ajudando ninguém não, eu mesmo. Ele não se preocupa com os outros, ele se preocupa consigo mesmo. Então, nesse aspecto é ruim, é o da individualidade. E muitas vezes nós estamos assim. Estamos vindo para a igreja, sentamos no nosso banco, ai daquele que senta no nosso banco, na nossa cadeira, e não nos preocupamos em quem está do nosso lado direito ou esquerdo ou atrás, ou à frente. Vem, não veio, problema deles, eu estou aqui e vim receber de Deus. Então, nesse aspecto, é ruim. Quantos estão caminhando comigo? Por quê? Porque se nós continuarmos desta forma, temos aparência de maturidade. Você olha para a espiga de milho, ela está feitinha. Você olha para ela e fala assim, prontinha a espiga lá. Ele tem aparência de maturidade, aparência de que está tudo bem com ele, que é um cristão jóia, está se cuidando, lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus, participando das reuniões. Você não precisa se preocupar com ele nesse sentido, mas se tirar as palhas ali, olha, e olhar para dentro dele, ele está sem fruto. Ele não tem fruto ainda. Ele só está preocupado com ele mesmo. Ele não está deixando com que a sua vida influencie outros. Ele está se tornando uma ilha. Ele está se tornando represado. Ele não permite com que o fluir de Deus passe por ele. Ele só recebe, ele não dá. Então essa fase tem esse perigo. Ela tem um ponto positivo, mas ela também tem um ponto negativo. Pastor Carlinhos, qual que seria então a fase ideal? Diga comigo, interdependência. Então vamos pensar sobre isso. A interdependência, o que é a interdependência? A interdependência é o que o apóstolo Paulo diz na frase de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, muito falada por todos nós. O que ele diz? O que ele diz, irmãos? Filipenses 4, 13, o que ele fala lá? Tudo posso naquele que me fortalece. Olha lá, ele juntou a independência com a dependência. Ele criou uma sinergia no processo. E é o que Deus quer de mim e de você para ter uma igreja sadia, forte, experimentando o poder da comunhão. É o poder da interdependência. Ele diz assim, olha, eu tudo posso, independência, eu tudo posso, eu consigo todas as coisas. Mas não sou eu, é quem? É o Senhor que me fortalece, dependência completa e total. É o Senhor que me fortalece. Quando nós temos essa revelação, esse discernimento, esse entendimento, aí, irmãos, nós entramos na fase da igreja madura. E é o que Deus quer de nós. Eu estou mexendo demais, perdão, irmãos. Perdão. O pessoal da filmagem quer me matar. Ô, pastor Carlos, fique quietinho. Então, é o que Deus quer de nós. Essa maturidade. Quando a interdependência entra no nosso coração, entramos na fase da maturidade. Qual que é a consequência da maturidade, que nós falamos lá no começo da palavra? É a frutificação. Quando uma igreja se torna madura, ela vai frutificar naturalmente. Frutos virão assim, olha, abundantemente, porque ela está madura. É a fase da interdependência. Tudo posso, mas naquele que me fortalece. Então, eu quero só fechar a palavra aqui, falando sobre esse processo na vida do apóstolo Paulo, para que isso possa ser mais claro para nós. O apóstolo Paulo passou por esses 3 processos, vamos prestar atenção. Quando o apóstolo Paulo se converte, veja que ele está lá pensando que é o bambambam, perseguindo a igreja, pensando que está servindo a Deus, totalmente fora do propósito do Senhor. Aí ele tropeça no propósito de Deus, cai, né? Deus derruba ele daquele cavalo, ele cai do cavalo literalmente. E o que acontece naquela visão que ele tem com Jesus? Como é que ele fica, irmãos? Ele fica como? Quem se lembra? Atos capítulo 9, ele fica totalmente o quê? Cego.
cego. Ele fica cego, as pessoas têm que pegar ele pelas mãos, sim ou não? Guiá-lo até Damasco, levando ele pelas mãos, ele não consegue dar um passo na frente do outro. Se não fosse um homenzarrão, precisava ser carregado no colo. Então, levaram ele passo a passo, levaram para Damasco. O que aquele homem fez lá na casa, como é que fala do homem lá que ele ficou? Quem se lembra? A casa que ele ficou foi de quem? Lembra que Deus falou para Ananias: Ananias, vai na casa direita, na casa de... não fala de alguém? Direita, não fala da pessoa, né? Tá, só dá o endereço, não fala da pessoa, né? Pensei que ele falava até o nome da pessoa, mas não. Diz para Ananias: vai na rua direita e tal, tal. Lá você encontrará um homem chamado Saulo, assim, assim, papapá. Você vai batizá-lo, falar de mim para ele e tal. E aí Ananias até discute com Deus, fala: esse homem, ele vai me matar, ele é perseguidor, o senhor não está sabendo não das últimas notícias? Esse homem é assassino. Deus fala: pode ir, pode ficar tranquilo, né? Eu estou com você, pode ir lá. Quando Ananias chega lá, irmãos, como que Paulo estava? Ele estava como? 3 dias, de que jeito que ele estava? 3 dias sem comer nada. Judas, eu sabia que tinha um nome aí, ó, Judas. Então, vai lá na casa do Judas. O Ananias pensou: esse Judas é perigoso. Mas vai lá. Quando chegou, como que ele identificou quem que era Paulo? O Paulo, irmão, estava 3 dias sem comer, me parece sem beber também, não sei. Somente chorando. Vê se isso não é uma criança. Vê se isso não é uma criança. Chorando copiosamente. Ele voltou a ser neném. Não enxergava nada, dependia totalmente das pessoas. O grande apóstolo Paulo, ele passou pela fase da total dependência. Não se envergonhe dessa fase. Ela é importante. Ela precisa ser vivida. Senão nós vamos ter problema, nós vamos ter esquisos lá na frente. É preciso ser vivida. O apóstolo Paulo, quem é que está batendo? Quem é? É Ananias. Deixa ele entrar, que Deus falou para mim. Falou: Ananias, Deus falou que viria um homem chamado Ananias. Você vai falar de Jesus para mim? Fala, pode falar. Querendo leite, querendo beber, fala. Aquele homem, irmãos, pensava ser um doutor da lei, porque ele fazia parte do sinédrio. Agora veio um rapaz lá, um camponês, que mora lá em Damasco, e ele chega para ele: fala, Ananias, que eu quero saber. Uma criança sedenta, dependência completa. A Bíblia diz: vem cá, Paulo, colocou as mãos sobre ele. Paulo recebeu imposição de mãos. Nós precisamos aprender, irmãos, receber imposição de mão. Me abençoa, meu líder, me abençoa, meu pastor. Eu quero ser abençoado, eu quero receber a bênção do Senhor sobre a minha vida. Se nós queremos ser abençoadores, precisamos aprender a ser abençoados. Paulo fala: bota a mão aqui na minha cabeça, irmãos. O grande Saulo vira para um homem chamado Ananias e fala: bota a mão na minha cabeça, me abençoa. Humildade, simplicidade, coração de criança. Nós precisamos ter isso. Nós precisamos ter isso. Tem gente que fala assim: não tem nem poucas pessoas que botam a mão na minha cabeça. É lógico que nós temos que ter um cuidado, né? Não participar do pecado de algumas pessoas, é lógico. Lógico que você tem que saber como que a pessoa está, a vida dela, é lógico. Não estou dizendo nesse sentido. Estou dizendo que tem pessoas tão arrogantes que, sabe, ele sabe que é um homem de Deus que está ali, ou um líder, ou uma pessoa que Deus está usando para abençoar a vida dele. Não, porque só o meu pastor, hein? Bota a mão na minha cabeça. Só o meu pastor, e olha lá. E tem gente que fala assim: ninguém põe, só Deus. Deus vai usar quem para te abençoar, meu irmão? E aí Paulo fala assim: Ananias, eu só sei que Jesus falou que você vinha cá, não te conheço, não estou te vendo, estou cego, mas vem cá, bota a mão na minha cabeça. Humildade, quebrantamento. E aí, irmãos, Deus usa Ananias, os olhos se abrem, ele começa a enxergar novamente, ele é batizado, como aconteceu ontem. Que bênção! Imagina o apóstolo Paulo sendo batizado. Quem que batizou o apóstolo Paulo? Quem foi o grande homem de Deus que batizou o apóstolo Paulo? Quem foi?
Ananias e outros irmãozinhos. Nós nem sabemos o nome, irmãos, dos outros irmãos. Nem sabemos o nome. Nós somos muito seletivos, irmãos. Deus pode usar uma mula e nós ficamos querendo assim, ó, quem que vai ser o homem de Deus que vai me batizar? Irmão, lá de ser arrogante, sabe? Deixa Deus usar as pessoas para te abençoar. Então é humildade. Eu nem sei quem batizou o apóstolo Paulo, que Ananias certamente precisou de ajuda. Nem sei quem foi os irmãos, não tem registro. Foram lá os que batizaram o apóstolo Paulo. Está lá como criança, foi batizado e tal. E Ananias me ensina mais, e aprendendo, e oração, e buscando Deus, e leite. Chegou um ponto, irmãos, que ele passou para a segunda fase. E aí tem um lado positivo, que ele agora estava firme em Deus, consolidado. Não era mais um assassino, era um discípulo de Cristo Jesus. Só que tem agora o perigo da independência. Aí ele já aprendeu algumas coisas, já descobriu Jesus no Velho Testamento, já entendia algumas coisas em relação a Cristo. Sabe o que ele fez? Ele começou a pregar em praça pública, ir para sinagogas, e dar o testemunho dele, falar assim: agora vocês vão ouvir o testemunho do grande Saulo, perseguidor da igreja. Venham todos, cartazes, autor. O grande Saulo vai pregar. E começou a pregar em Damasco, irmãos. E sabe o que essa independência gerou na vida dele? Perseguição, ao ponto dele ter que sair de Damasco. De que jeito? Fugido num cesto. Arrogância quis entrar no coração dele. Aí ele foge de Damasco, e Deus tratando com ele, hein? Imagine ele ter que, o grande Saulo perseguidor, que tinha autoridade, ele tinha a carta das autoridades de Jerusalém para entrar em Damasco pela porta da frente, saindo agora pelas muralhas, escondido. Deus quebranta, irmãos, Deus trata. Tem hora que a gente leva umas broncas de Deus, alguém nos humilha. Sabe por quê? Porque Deus está querendo quebrar essa independência em nós, essa arrogância da adolescência, sabe? Da penugem, do querer achar que é o bambambam. Deus quebra isso em nós. E aí Paulo desce, vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, fala assim: agora sim, agora os apóstolos vão me receber, porque de perseguidor eu me tornei discípulo. Agora eles vão me acolher, vão me receber. Irmãos, ninguém quis receber ele. O Saulo está aí, diz que converteu e tal. Some com esse homem daqui, some com esse homem. Ele foi rejeitado pela igreja por causa da sua arrogância. Aí Barnabé, diz comigo, Barnabé. Deus sempre vai usar os Barnabés, né? Os irmãozinhos têm mais paciência. Mas aquele irmãozinho é custoso, mas deixa ele comigo, deixa eu... Então Deus quer fazer da minha vida, sua vida, Barnabés, para ajudar esses irmãos, amém? Barnabés, a se tornarem, não esses meninos que pensam que sabem tudo, mas se tornarem homens de Deus. Barnabé pegou Saulo pelas mãos de novo e falou para ele: Saulo, você enxerga agora, você conhece Jesus, você conhece as Escrituras, mas deixa eu te pegar pelas mãos, irmão, porque você precisa aprender uma coisa chamada interdependência. É lógico que não foi isso que ele falou, mas a Bíblia diz que Barnabé pega Paulo pelas mãos e leva até os apóstolos. Aí Deus ensina para Paulo: não é do seu jeito, é do meu jeito. Você precisa aprender com outros. E ele se torna interdependente. E nesse ministério da interdependência, ele se torna o maior de todos os apóstolos na obra de Deus, porque o fruto é resultado da maturidade. Quantos entenderam? Você pode ficar de pé, se o pessoal do louvor quiser subir, nós vamos orar, para que Deus nos leve a esse nível de relacionamento na igreja. Em nome de Jesus, eu quero que você feche os teus olhos onde você está, e vamos adorar ao Senhor com uma canção, e na sequência, eu gostaria de nós fazermos uns com os outros 3 orações, e eu passo para o pastor Vilela ou para o pastor Eduardo. Acho que o pastor Eduardo está coordenando agora. Pastor Eduardo, depois que eu fizer essa oração, o senhor dá aqui uma direção,
eu queria que nós orássemos por 3 coisas. Se nós pudéssemos assim, depois da canção aqui, nos juntarmos em grupos de 2, 3, e eu queria que nós orássemos por 3 coisas. Primeiro, dependência de Deus. Diga comigo, dependência de Deus. Independência do pecado. Interdependência com os irmãos. Então nós precisamos orar por isso. Dependência com Deus, independência do pecado, interdependência com os irmãos. Nós vamos orar para que Deus nos dê esse coração, essa maturidade, a fim de que, tendo isso, essa igreja possa frutificar cada vez mais. Feche os olhos e escute o que Jesus falou. Ele disse assim: Pai, dessa forma eu oro, a fim de que todos eles, Jesus está olhando para mim, para você, para a igreja Cristo Salva, e dizendo assim, a fim de que todos eles sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, também eles sejam um em nós. Com qual propósito? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando nós chegarmos